Olá, eu sou Paulo, professor de Química, e hoje a gente vai observar como a gente obtém as matérias-primas para formar objetos, para construir objetos que a gente utiliza no nosso cotidiano. Por exemplo, a gente não encontra ferro, barras de ferro, normalmente na natureza. A gente não tem esse ferro como nós precisamos para fabricar, por exemplo, cadeiras, grades, na natureza disponível como ferro metálico de forma em abundância, né? A gente tem óxidos de ferro, a gente tem minérios de ferro, de onde a gente retira o ferro metálico. Da mesma forma que a gente não tem plástico na natureza. A gente precisa retirar certa substância do petróleo, normalmente o nafta, que aí é matéria-prima para a produção de polímeros. Então, a gente sempre vai estar precisando retirar, separar substâncias base, são nossas matérias-primas, para formar ou para construir objetos ou utensílios que a gente utiliza no nosso cotidiano. Então, para isso, a gente precisa ter o conhecimento básico dos principais métodos de separação de mistura que são utilizados para obtenção de matérias-primas no cotidiano. Antes de a gente entrar nos métodos, a gente precisa separar substâncias puras e misturas. Por quê? A gente utiliza esses métodos de separação de mistura para obter, muitas vezes, substâncias puras, como, por exemplo, oxigênio. Então, para hospitais, é muito importante a gente ter oxigênio líquido disponível, porque aí eu consigo guardar, eu consigo armazenar uma grande quantidade de oxigênio para ser utilizado em diversos procedimentos hospitalares. Mas eu não encontro oxigênio sozinho na natureza. Eu encontro ele no ar, porém formando uma mistura. E aí a gente tem essa primeira definição, essa primeira classificação que a gente tem que fazer. Diferenciar substâncias puras de misturas. O que é uma substância pura? É aquela onde eu tenho propriedades bem definidas, como por exemplo, a água é uma substância pura. Água, H2O. Hidrogênio ligado a oxigênio. 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Isso é uma substância pura. Ela não é encontrada na natureza dessa forma. Normalmente a gente tem aí uma mistura, como a água mineral, que é a água misturada com íons de minérios. A gente também tem a classificação em substâncias puras simples e substâncias puras compostas. A água que eu citei agora ela é composta por átomos de oxigênio e hidrogênio. Então eu tenho dois elementos químicos, átomos de dois elementos químicos formando essa molécula. Então eu vou classificá-la como uma substância pura composta. Já o oxigênio, que eu também citei em outro exemplo, é uma substância pura, porém uma substância pura simples. Por quê? Porque é formada por um único tipo de átomo, o átomo de um único elemento químico, no caso o oxigênio, né? De mesmo nome, oxigênio. E diferencia aí, o átomo de oxigênio não é a mesma coisa da substância oxigênio. A substância oxigênio é formado por dois átomos, pela ligação de dois átomos de oxigênio. O átomo de oxigênio vai ser só o átomo com o número atômico 8, com 8 prótons em seu núcleo. A segunda diferença que a gente tem que fazer é nas misturas. A gente sabe que a mistura aí vai ser a junção de duas ou mais substâncias puras, simples ou compostas. Aí não importa, eu vou poder ter qualquer uma dessas substâncias puras juntas formando uma mistura. Porém, eu tenho uma classificação de misturas em homogêneas e heterogêneas. As homogêneas são aquelas que eu não consigo observar em fases diferentes os componentes dessa mistura. Eu não consigo observar a olho nu que aquilo ali é formado por duas ou mais substâncias. Então, eu tenho uma única fase, uma fase límpida sendo formada depois da mistura. Já as heterogêneas, eu consigo observar os componentes ou simplesmente fases de substâncias diferentes, como por exemplo, se eu misturo óleo e água. O óleo ele não se mistura com a água, então eu vou ter ali uma mistura composta por duas fases. A água, por ser mais densa, embaixo, e o óleo, por ser menos denso, fica em cima. Então eu tenho uma mistura heterogênea, onde eu consigo observar as fases dos compostos formados. Então na natureza, a gente sempre vai encontrar a maioria das substâncias em misturas, aí seja ela homogênea ou heterogênea. E para a gente obter essas substâncias puras, a gente precisa aplicar um método de separação. E aí a gente tem diversos métodos que vão ser aplicados em misturas homogêneas ou heterogêneas. E aí a gente tem que sempre observar qual é a propriedade física ou química que eu posso utilizar para conseguir separar uma mistura da outra. E aí a gente vai conversar e vai citar aqui alguns métodos e observar qual é a propriedade física que vai ser utilizada por esse método. Por exemplo, o primeiro, a decantação. A decantação é utilizada para separar misturas heterogêneas e aí eu posso ter do tipo líquido-líquido ou líquido-sólido. Eu posso ter água e areia.
A areia, composto normalmente de silício, e ele não se dissolve em água, né? Então, se eu misturar, eu vou ter lá essas partículas de areia, né? Esses grãos de areia dispersos em água, porém com certo tempo ele vai decantar. Então, que propriedade é essa que eu vou utilizar para conseguir separar a areia da água? Eu vou utilizar a densidade. Como a areia é mais densa do que a água, ela vai por ação da gravidade para o fundo do meu recipiente e a água vai ficar sobrenadando, vai ficar acima dessa areia. Então eu vou conseguir separar essa água da areia simplesmente por causa da diferença de densidade entre elas. Também, se eu tiver dois líquidos, como a água e o óleo, né, o óleo de cozinha, por exemplo, eu vou conseguir separar por diferença de densidade. Nesse caso, a água é mais densa do que o óleo, então a água vai ficar na parte de baixo e o óleo vai ficar na parte de cima. Como aqui eu tenho duas substâncias com o mesmo estado físico, então não vai ser fácil conseguir retirar ou separá-lo mesmo depois da decantação, simplesmente entornando o meu recipiente. Eu vou precisar de um utensílio especial muito comum em laboratórios, chamado funil de decantação, que você pode observar na imagem. Então, esse funil tem uma torneira na parte de baixo, onde eu abro e a substância mais densa, então o líquido mais denso, vai conseguir ser retirado primeiro e depois fica restando somente o líquido menos denso. Esse segundo método, ele utiliza a mesma propriedade da decantação. No caso aqui é a centrifugação. A diferença é que aqui eu vou utilizar um equipamento para colocar minha amostra ou minha mistura em uma alta rotação. Isso vai fazer com que eu tenha uma força centrípeta em direção aos extremos, tá? Forçando aí a separação do que for mais denso vai para o fundo do meu recipiente e o que for menos denso vai ficar em cima. Utiliza a mesma propriedade da decantação. A diferença aqui é que eu não vou esperar a aplicação da minha força da gravidade. Eu vou utilizar uma centrífuga, vai exercer uma força para que essas substâncias com densidades diferentes se separem de forma mais rápida. Isso vai ocorrer quando eu tenho uma diferença de densidade pequena. Então, eu tenho aí processos que, se for utilizar a decantação, ou não vão ocorrer ou vão demorar muito tempo. Um exemplo desse processo é o exame de sangue. Quando a gente precisa analisar a amostra de sangue, a gente precisa separar as partes do meu sangue. O sangue é uma mistura heterogênea, composta por plasma e por outras partículas, como glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, e eu necessito separá-los para fazer o exame. Então, eu não consigo esperar a ação da gravidade, ou a ação da gravidade não é eficiente nesse caso, já que se demorar muito tempo para que se separe isso, eu posso ter uma contaminação da minha amostra. E isso não é legal, ok? Então, eu utilizo algo para aumentar a velocidade, para que essa separação ocorra mais rapidamente. Então, eu utilizo uma centrífuga que, através da força centrípeta, vai separar esses componentes da minha mistura de forma mais rápida. Outra muito comum que a gente faz em casa é a filtração. Sempre que eu tenho uma mistura líquido-sólido, eu posso utilizar uma filtração. O que é a filtração? Utiliza um filtro, como o próprio nome já diz, que aí eu posso ter um papel, um tecido, algo de granulometria muito pequena, que vai deixar passar o líquido e vai reter ali o sólido. Como, por exemplo, quando a gente faz um café. A gente não gosta de tomar café com o pó do café em contato com o líquido, correto? Então eu tenho que separar essa mistura. Para fazer essa separação, eu utilizo um papel de filtro, ou um tecido, ou até mesmo membranas plásticas. Porém, existem situações onde eu tenho líquido e sólido e eu não consigo utilizar uma filtração simples, porque a granulometria desse sólido ou é muito fina, ou ele está interagindo fortemente com o meu líquido, e aí eu tenho uma dificuldade dessa separação ocorrer em um curto intervalo de tempo ou em um tempo desejável. Então eu preciso aplicar aí uma pressão, eu preciso aplicar um vácuo através de uma filtração a vácuo para acelerar, fazer uma força, aplicar uma força para que esse líquido consiga escorrer mais rapidamente. Então, como é que isso ocorre? Observe na imagem. Eu tenho esse recipiente embaixo chamado kitasato, onde através de uma bomba eu vou diminuir a pressão dentro dele. Essa diminuição da pressão vai fazer com que exerça-se uma força sobre o líquido que eu tenho no meu filtro, no meu papel de filtro, e essa força vai aumentar a velocidade com que esse processo vai ocorrer. Então, é assim que ocorre a filtração a vácuo. E você pode observar que o funil utilizado aqui na filtração a vácuo, ele é diferente. Ele é chamado de funil de Buchner. Ele é uma estrutura de porcelana cheio de furinhos embaixo, onde eu não vou utilizar um filtro em formato de cone, como na maioria dos casos. Eu vou utilizar simplesmente um disco de papel. Então, como você observa aí na figura. Existem métodos de separações
que são utilizados para separar misturas homogêneas, como por exemplo a destilação. Na destilação, a gente vai utilizar o ponto de ebulição das minhas substâncias puras. Então, por exemplo, em uma mistura água e álcool etílico, eu tenho a água que tem ponto de ebulição 100 graus Celsius e tenho o álcool etílico que tem ponto de ebulição de aproximadamente 78 graus Celsius. Qual dessas substâncias que estão nessa mistura que possui um menor ponto de ebulição? O álcool etílico. Então, na destilação, a gente aplica o calor suficiente para evaporar ou para que o componente que tem ponto de ebulição mais baixo passe para o seu estado de vapor. Quando ele passa para o seu estado de vapor, ele vai ser encaminhado para uma estrutura chamada condensador, que é uma estrutura onde sempre vai ter uma temperatura de aproximadamente 30 graus por causa da incidência de água. É como se fosse um cilindro onde eu tivesse uma parede oca. E por essa parede oca, eu estou sempre passando água para resfriar tudo que vai passar por dentro desse cilindro. Então, quando esse vapor, de aproximadamente 78 graus Celsius do álcool etílico entra dentro desse condensador, ele vai ser resfriado automaticamente. Então, ele vai para aproximadamente 25 graus Celsius. E a 25 graus Celsius, o álcool etílico ele é líquido. Então, quando esse vapor chega no condensador, ele condensa, como o próprio nome diz, e volta a ser líquido. E aí eu consigo separar o álcool etílico da água através da temperatura em um processo de destilação. E aí esse condensador ele nunca vai atingir a temperatura de vapor da minha substância que está evaporando, porque eu vou ter água sempre passando por ele para que ele seja resfriado a todo tempo. Então, um método muito parecido com esse é a destilação fracionada. Para exemplificá-lo, eu vou utilizar o petróleo. O petróleo ele é uma mistura homogênea de vários componentes, não só dois como no exemplo anterior. Eu tenho muitos componentes. A gente sabe que de derivado do petróleo a gente tem asfalto, óleo lubrificante, querosene de aviação, gasolina, temos também gases, o gás liquefeito de petróleo. Então eu tenho muita coisa que está ali na mistura do petróleo. Então como é que eu vou conseguir obter, como é que eu vou separar cada um desses componentes para ser utilizado na indústria, para ser utilizado por nós no nosso cotidiano? Eu vou utilizar também o ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias. Por exemplo, o asfalto ele tem ponto de ebulição altíssimo, ele precisa de uma temperatura muito alta para entrar no seu estado de vapor. Já a gasolina, ela já não tem um ponto de ebulição muito alto, aproximadamente 80, 70 graus Celsius. Então eu vou utilizar uma torre de destilação, como na imagem aqui, e eu posso observar que o petróleo cru, então a mistura petróleo, vai entrar na parte de baixo dessa torre de destilação, onde eu tenho a maior quantidade de energia, maior quantidade de calor, e tudo que tiver ponto de ebulição menor do que o que é oferecido lá embaixo vai virar vapor. Então quando esse petróleo entra na torre de destilação, lá embaixo está aproximadamente 600 graus Celsius. Então tudo que tiver ponto de ebulição abaixo de 600 graus Celsius vai virar vapor, tá? E aí essa temperatura vai diminuindo conforme a altura da minha torre. Então, lá embaixo eu tenho uma maior temperatura, na parte de cima da minha torre eu tenho a menor temperatura possível. Então, embaixo da minha torre eu vou ter as substâncias com alto ponto de ebulição, 600, 500 graus Celsius, e na parte de cima da minha torre eu vou ter as substâncias com menor ponto de ebulição, 20, 30 graus Celsius. Então, através dessa temperatura de ebulição, eu vou separar cada substância de acordo com essa propriedade. Então, embaixo eu vou ter asfaltos, que são aquela parte que é a parte mais pesada do meu petróleo, e na parte de cima eu vou ter gasolina, querosene, eu vou ter o gás liquefeito de petróleo. Então as substâncias gasosas são recuperadas na parte de cima dessa torre. Todas as substâncias obtidas através da propriedade do ponto de ebulição. Então, na aula de hoje a gente observou os principais processos de separação de mistura utilizados para a obtenção de matérias-primas no nosso cotidiano, como os provenientes do petróleo, até mesmo a separação de água e álcool, como é que a gente pode realizar isso. Tudo isso a gente observou em alguns processos de separação vistos na aula de hoje. Então, para treinar tudo que a gente aprendeu aqui hoje, vamos praticar através de uma questão. Uma das vantagens da filtração a vácuo em relação à filtração comum consiste em A. Ser mais rápida, B. Reter menor quantidade de sólido, C. Poder separar líquidos miscíveis, D. Necessitar de aparelhagem de vidro.
Dá uma pausa no vídeo, relê a questão, tenta responder e aí você volta para corrigir comigo. Se você respondeu letra A porque é mais rápido, você acertou. Então a diferença entre uma filtração comum e a filtração a vácuo é que eu tenho uma aparelhagem que vai diminuir a pressão embaixo, criando assim, ou tentando se criar o vácuo, como dá o nome desse método. Isso vai gerar uma força, tá? Vai se aplicar uma força no meu filtro, no meu funil, fazendo com que o líquido seja escoado mais rapidamente. Então é como se a aparelhagem de vidro exercesse uma força de sucção no meu funil. Então ele consegue separar esse líquido das minhas partículas sólidas mais rapidamente. Então, resposta letra A. Então, por hoje a gente fica por aqui, porém você continua seus estudos. Procura aqui no YouTube, no canal do Manual do Mundo, a visita deles a uma estação de tratamento de águas. Aí você vai ver muitos métodos de separação, alguns que a gente viu aqui, outros não, que são aplicados em uma parte que afeta tanto a nossa vida, que é o tratamento da água e o tratamento dos esgotos. Deixa seu like, deixa um comentário aqui com sua sugestão, o que é que você achou, o que é que você quer ver, que tipo de vídeo você quer que a gente produza, recomenda para os seus amigos, isso é muito importante para a gente. Se inscreve no nosso canal, se não é inscrito, e ativa o sininho para não perder nada que a gente produzir. Até a próxima, gente. Tchau!